Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta! Essa é a nossa aula 12 e hoje, como eu falei na aula 11, a gente vai aprender aí os sinais gramaticais não, perdão, a gramática, né? Um pouquinho de teoria mesmo da língua brasileira de sinais. Vamos lá, a gente já conheceu, tá? Se você não se lembra direitinho, volta lá na aula de gramática 1 e dá uma revisada sobre o que é. Na aula também 2, sobre a origem da Libras, né? Como surgiu essa língua de sinais. Revisa lá o que é Libras, que língua que é essa. É bem importante vocês terem isso claro, tá? No conhecimento de vocês aí, tá fresquinho na mente de vocês, pra gente entrar nesse conteúdo, ok? Então, o que a gente vai conhecer a partir de hoje? Uma introdução aí aos estudos linguísticos, né? Assim, o sinal de linguística da língua de sinais. E como se dá essa estrutura, tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais no campo da fonologia, mas não se assustem, vocês já vão descobrir o que é isso. Então, eu já falei pra vocês que a Libras, ela não é a datilologia só, e não é só também um acúmulo de sinais, né? Mas, basicamente, ela é composta pela datilologia quando se diz respeito a nomes próprios, e aos sinais do vocabulário, ou como a gente gosta mais de chamar de glossário ou sinalário da Libras, né? Mas como que se dá essa formação de glossário? Como que a gente conversa por sinais? Toda língua, e é por isso que a Libras é considerada língua também, ela tem 5 campos de estudos da linguística, tá? Que é a fonologia, a morfologia, a semântica, a sintaxe e a pragmática, tá? Aqui, pragmática. Ou assim também, que é o contexto, né? Tem vários sinais. Mas a questão é que a gente vai focar na fonologia, que é a formação dos sinais. Então, a gente já viu que, no caso da datilologia, a gente vai usar para empréstimo linguístico, né? Não sei como se faz esse sinal. Eu soletro. Pode ser feito assim, desde que seja esporádico, tá? Mas para nomes próprios, principalmente, ou então alguns sinais. A gente já viu que sinais, por exemplo, de maio é soletrado, né? O março também é quase soletradinho. Alguns sinais, alguns estados usam o sinal de dia soletrado também, como eu já falei para vocês. Então, a gente utiliza aí em alguns contextos essa soletração rítmica. Mas a Libras é formada por aqueles 5 campos, tá? E por isso que ela é considerada língua, porque ela tem, né, ela tem esses campos de estudos também. A gente não vai entrar com detalhes, né, com profundidade em todos eles, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais da fonologia, porque é a formação mínima. Fonética e fonologia parece estranho, né, que Libras tem fonética e fonologia. Fonologia é o estudo dos aspectos, dos elementos mínimos de uma língua. Então, qual que é o aspecto mínimo da língua de sinais? A formação mínima para um sinal. Às vezes é só a expressão, né? Uma expressão pode ser um sinal, porque ele vai expressar um conceito, um significado em língua de sinais. Mas eu tenho principalmente os sinais mesmo. Então, eu faço o sinal de oi. Eu estou usando alguns elementos para formar esse conceito, né? O significado oi é formado por alguns elementos aqui. Que elementos são esses? Isso é a fonologia. A configuração de mão, né? Que é o formato da mão. O ponto onde eu articulo esse sinal. O movimento que eu faço. A direção que toma esse movimento. E as expressões faciais e corporais também. Eu vou explicar cada um para vocês, porque é o que a gente acaba vivendo aí no decorrer do curso, tá? A gente vai vivenciando esses conceitos, por isso eu vou explicar eles para vocês. Então vamos lá. A configuração de mão, que o sinal é esse aqui, inclusive, ó. Isso é sinal de configuração de mão, ou configuração das mãos, que eu abrevio como CM. Ele diz respeito ao formato da mão. Então, por exemplo, o sinal de idade, né? A gente fez já o sinal de idade, né? O sinal de boi também é a mesma configuração de mão, ó. Esse é o formato da mão, que é o Y também, né? Então, aqui, idade, aqui, ou azar. Azar a gente não tinha visto ainda, eu acho, né? Azar. São todos feitos com a mesma configuração de mão. E tem também sinais que são feitos com configurações de mão diferentes. Por exemplo, o noite, a mão de base é fechada, a mão de comando que faz movimento. Doente também é aqui, né? O sinal de mês também, né? Então, essa configuração de mão, da mão de base parada, e a mão de comando é que faz o movimento, né? Ela vai fazer esse sinal aqui.
Então são sinais que a configuração de mão é diferente. Eu deixei na tela para vocês uma imagem que é um pouquinho antiga até já, tem mais do que isso. Essas são várias configurações de mão que aparecem aí quando a gente sinaliza, quando a gente conversa em língua de sinais. A gente não vai precisar memorizar tudo isso, tá bom? Não se preocupem, é só pra gente conhecer mesmo. É importante que a gente perceba que a gente fez sinal de idade e de boi com a mesma configuração de mão. Mas por que o significado é diferente? Porque o ponto onde a gente articula esse sinal é diferente. Então esse é outro elemento mínimo, né? Outro elemento básico aí na formação dos sinais. O ponto de articulação ou a localização, como alguns autores chamam. Então se eu faço com a mesma configuração de mão, um movimento aqui no ombro, outro movimento aqui no canto da minha testa, mudou o significado, porque mudou um aspecto, né? Mudou um elemento dentro desse sinal. Alguns exemplos de sinais que são feitos no ponto de articulação no rosto. Então, por exemplo, no queixo, o sinal de desculpa, né? Aquele sinal que é usado para pai e mãe, tanto o masculino como o feminino que usa aqui. O triste também é aqui no queixo. Ou tem sinais aqui do lado também, né? Na testa, como a data ou o próprio boi que a gente acabou de fazer. Outros sinais são feitos no espaço neutro. Então, por exemplo, o sinal de bonito, o sinal de bravo, né? O sinal de tarde, esse a gente já fez, tarde. Nome também a gente já aprendeu. São sinais feitos no campo neutro, em frente ao corpo. Então, esses sinais, eles têm um ponto de articulação. O ponto é o espaço próximo ao corpo. E alguns são feitos no próprio corpo, né? Mudou o local, por exemplo, esse sinal... Esse movimento, ó, é igualzinho, a gente aprendeu como sábado, né? Se eu fizer aqui na testa, é aprender. O mesmo sinal, mudou o ponto de articulação, mudou o significado, tá? A gente tem, então, também o movimento. O movimento é o terceiro aspecto aí dentro da fonologia. Alguns usam parâmetros, né? Parâmetros fonológicos, aspectos fonológicos. Isso é livre, tá? O importante aqui é configuração de mão, ponto de articulação, movimento. O movimento pode ser em linha reta, que nem do nome, né? É assim, reta. O sinal de importante, ele é espiral. O noite, ele é curvo, ele faz um movimento curvo, né? Ondulado, por exemplo, felicidade, Brasil, né? É um ondulado o sinal. Ou circular, por exemplo, saudade, ele é um sinal circular. Então a gente não vai ter que decorar o movimento de cada sinal, tá? Mas é só para vocês entenderem, conhecerem aí que existe toda essa diferença nos movimentos dos sinais. Outros exemplos que eu deixei aqui para vocês, o sinal de identidade a gente já fez, né? Identidade pessoal é em linha reta o movimento. Nome também, só que é na horizontal. Sinal, ele é semicircular, né? Assim como o idade também é um semicircular aí. São movimentos de sinais, tá? Esses movimentos também têm uma direção, às vezes, não é sempre. Também não é sempre que tem movimento, né? Sinal de triste fica parado. Sinal de desculpa também é parado, não tem movimento, pode acontecer. Quando tem movimento, às vezes tem direção. A questão da direção é importante a gente perceber que ele pontua muito, ele é bastante utilizado para botar a intenção de tempo, então futuro ou passado. Sempre que um sinal vai para frente é futuro, sempre que o sinal é jogado para trás é passado. E quando é feito aqui na frente do corpo é presente. Depois a gente vai aprender sinais de tempo, de noções de tempo, tá? Mas, por exemplo, o hoje é aqui, o ontem joga para trás, né? A próxima aula joga para frente porque é futuro. Então, a direção, né? Ela é bem importante para que a gente verifique tudo isso. Além de também, às vezes, significar o oposto. Por exemplo, quero, eu puxo para mim. Não quero, eu faço invertido, né? Como ouvir e barulho. Ou cheirar e fedido. Né? Eu tiro, né? Eu faço o movimento na direção invertida justamente para... a intenção é negativa, tá? Outro ponto muito importante, aliás, o mais importante, embora apareça como último, são as expressões faciais e corporais. As expressões, elas não só determinam o que é positivo ou negativo, como elas também determinam a intensidade. Por exemplo, uma casinha ou um casarão, triste, muito triste. Tudo isso é a expressão que vai determinar. Então, a expressão facial e corporal na Libras, ela é gramatical, ela faz parte da gramática e ela, eu poderia até dizer que é a mais importante de todas aí.
Tá ok? Então, a nossa dica de hoje é para vocês aproveitarem, essa aula foi mais teórica, né? A gente já está chegando aí quase na metade do curso, então voltem, revisem alguns sinais. Se você teve alguma dúvida com relação à datilologia, principalmente, a origem da Libras, voltem e treinem a prática e revisem os conteúdos teóricos também, ok? Na próxima aula a gente vai aprender então um pouquinho sobre o que eu falei ali na direcionalidade, né? Para frente, futuro, para trás, passado. Vamos aprender aí os sinais de noções de tempo e logo conseguir colocar em prática, né? Conhecendo esses sinais a gente consegue montar as frases em Libras aí. Bora que eu tô esperando vocês lá na próxima aula. Um beijo e até mais!